Bom dia, meu nome é Larissa e eu vou apresentar o artigo Segurança Hídrica, Conflitos pelo uso da água no leste da Baía de Guanabara. Os autores são o Gabriel Macedo, a Luciana Nascimento, eu, Larissa Lima e a Rafaela Fux. Para introduzir o tema, eu trouxe algumas informações sobre a região hidrográfica onde está inserida a área de estudo. O Rio de Janeiro está dividido em 9 regiões hidrográficas, dentre elas a RH5, correspondente à região da Bacia da Baía de Guanabara. Ela abrange 17 municípios e 10.186.090 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. Essa região apresenta algumas diferenças entre as vertentes oeste e leste. Aqui temos apresentado um mapa de uso e cobertura do solo da região hidrográfica 5. E podemos perceber algumas diferenças entre o oeste e o leste da Baía de Guanabara. O oeste, que é abastecido majoritariamente pelo sistema Guandu, é uma região mais urbanizada e industrializada, como a gente pode perceber pela predominância de manchas rosas no mapa, que indicam as áreas antrópicas não agropastoris, enquanto no leste, que é abastecido majoritariamente pelo sistema imunolaranjal, temos muito mais áreas verdes. Esse mapa ele ilustra o leste da Baía de Guanabara, que abrange os municípios de Magé, aqui, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Niterói e Maricá. Além disso, estão situados nessa área 3 subcomitês da Bacia da Baía de Guanabara, o subcomitê do trecho leste, que é esse daqui com limite em vermelho, o subcomitê do sistema lagunar de Maricá, que é esse aqui com limite roxo, e o subcomitê do sistema lagunar Itaipu-Piratininga, que é esse com o limite lilás. Esses subcomitês são subdivisões do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, o CBHBG, que é um órgão colegiado com o objetivo principal de promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos em suas áreas de atuação, integrando esforços do poder público, dos usuários e da sociedade civil para arbitrar e debater sobre conflitos relacionados aos recursos hídricos. Nessa tabela, temos o consumo médio de água no leste da Baía de Guanabara para cada município e para a região como um todo. De acordo com o SNIS 2019, o consumo per capita do leste é de 211,07 litros por habitante dia e 79,75% da população é abastecida. Para apresentar a problemática de insegurança hídrica no leste, listamos 3 pontos que corroboram para esse cenário. Como primeiro ponto, temos a dependência do leste em relação aos mananciais da bacia do rio Guapi-Macacu para o abastecimento. Em segundo, a inexistência de reservatórios de acumulação na região. Em terceiro, a intensificação dos processos de urbanização, que acarretam também uma maior demanda hídrica. Aqui temos o mapa da bacia do rio Guapi-Macacu, onde estão situados os principais mananciais de abastecimento da região, o rio Macacu e o rio Guapiaçu. O rio Guapiaçu, ele tá aqui, ó, e o rio Macacu aqui. E aqui a gente tem o canal de Munana, onde é feita a captação de água para abastecimento. Como resultados, trouxemos alguns dados encontrados na literatura que embasam o déficit hídrico na região. O Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de 1985, não apresenta valores de déficit hídrico, mas apresenta a demanda hídrica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, aqui são 2 cenários de demanda hídrica, em 2 anos diferentes, os 2 sem considerar perdas. Então, em 1980, a demanda total era de 32,55 metros cúbicos por segundo e a demanda atendida era de 67% desse valor. E foi feita também uma projeção do cenário para 2010, ainda sem perdas, como eu falei, com a demanda total de 66,09 metros cúbicos por segundo e 100% dessa demanda atendida. O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, de 2005, fez uma divisão da região em unidades de balanço. Isso foi feito considerando os limites de bacia e subbacia.
e, com isso, calculou o balanço hídrico para cada uma dessas unidades. Então, destacamos aqui os dados do canal Imunana, que atende os municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e parte de Maricá. Então, o déficit calculado para o ano de 2000 era de 2,15 metros cúbicos por segundo e foi projetado um déficit para o ano de 2020 de 6,47 metros cúbicos por segundo. O Projeto Macacu, de 2008, que foi um projeto realizado pela UF com o intuito de propor o aumento da disponibilidade hídrica na região através de barramentos, separou a região em seções, dentre elas a seção Barragem Imunana, que representa o local ajusante da captação no Imunana. Então, esse projeto apresentou projeção de cenários excluindo Comperj e incluindo Comperj. O cálculo de balanço hídrico para 2008 apresentou um déficit de 2,57 metros cúbicos por segundo e na projeção para 2020, excluindo Comperj, um déficit de 4,5 metros cúbicos por segundo e incluindo Comperj de 4,65 metros cúbicos por segundo. Aqui estão as principais soluções propostas por cada um desses planos e projeto. Então, começando pelo PEDAR de 1985, eles propuseram a utilização do canal de Imunana como manancial, junto à construção de 7 reservatórios de acumulação a montante, nas bacias dos rios Macacu e Guapiaçu. Então, eles descartaram a opção de reservatórios a jusante, alegando que haveria altos custos com desapropriação. Propuseram também redução de perdas com micro e macro medições e programa de combate de vazamento. O PDRH de 2005 identificou 7 sítios barráveis na RH5 para aumento da oferta hídrica, sendo 6 deles no leste e 1 no oeste. Para o leste, selecionaram 2 sítios para o aumento da oferta no Imunana, que foram Tanguá e 2 Barras, e esses sítios escolhidos aumentariam a oferta em 3,557 metros cúbicos por segundo. Também propuseram a transferência de vazão do Caceribu para o canal do Imunana, a princípio com 1,6 metros cúbicos por segundo de vazão, e após a construção da barragem de Tanguá, aumentaria para 3 metros cúbicos por segundo. Também propuseram redução de perdas com macro e micro medições e redução de pressão. Por último, o projeto Macacu de 2008, como eu falei, tinha como principal objetivo aumentar a disponibilidade hídrica através de barramentos, propor esse aumento, e foram avaliadas 5 alternativas de captações superficiais, no Rio Guandu, no reservatório de Ribeirão das Lajes, no Rio Paraíba do Sul, no Rio Guapiaçu e em Jutornaíba. E foram avaliadas 2 alternativas de reuso, uma com reuso de efluentes de ETS e outra com reuso de efluentes do processo de tratamento da ETA Guandu. E também foi avaliada a opção de dessalinização. Como eu falei, foi o projeto que apresentou cenários com Comperj e sem Comperj. As captações nos rios Ribeirão das Lajes e no Rio Paraíba do Sul foram descartadas pelo alto custo de implementação e a transposição de Jutornaíba também foi descartada com justificativa de que acarretaria em prejuízos irreversíveis ao meio ambiente e para a população jusante do barramento também. O reuso das ETs e a dessalinização foram descartadas também pela dificuldade na execução. E o reuso das águas provenientes da ETA foi apontado como uma possibilidade para atender a demanda do Comperj. Com isso, a escolha feita como alternativa mais viável, para tentar aumentar a disponibilidade hídrica do leste como um todo, foi a barragem Guapiaçu-Jusante. Depois de apontar a problemática, nós reunimos informações, através de pesquisa bibliográfica, acerca de como o conflito foi conduzido e do papel do Comitê de Bacia Local nesse conflito. Para isso, eu apresento aqui o artigo 38º da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9433, que descreve as competências atribuídas ao Comitê de Bacia Hidrográfica. Dentre essas competências, destacamos os 2 primeiros incisos, porque estão mais diretamente relacionados ao tema de estudo desse artigo. São elas: promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes e arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos.
Temos aqui documentos que apresentam como o conflito foi conduzido e reunimos atas do CBHBG, que apresentam um pouco do que foi discutido no comitê. Então, na reunião plenária de número 20, que ocorreu em 2011, foi apresentada uma preocupação com o abastecimento público no leste metropolitano após a instalação do empreendimento do Comperj, já que a região já operava com um déficit hídrico. Na reunião plenária de número 30, que ocorreu em 2013, ao início de uma apresentação sobre o projeto Macacu, que foi interrompida pelos integrantes do comitê, propondo uma próxima reunião para falar apenas sobre assuntos técnicos referentes à barragem. E que naquela reunião, na reunião plenária de número 30, eles almejavam apenas um debate sobre os impactos sociais e ambientais da mesma. Na reunião plenária de número 31º, que ocorreu em 2013, foi apresentado que foram feitas diversas solicitações por parte do comitê à Secretaria de Estado do Ambiente para que apresentasse os detalhes do projeto da barragem do Gapiaçu, mas não obtiveram respostas. E foi salientado também que o CBH poderia pedir a suspensão temporária do projeto até que esse fosse debatido. Nós reunimos também reportagens do Globo, Agência Brasil, mais as atas do CBHBG de 2007 a 2015, e onde estão apresentados que a proposta gerou debates e protestos, tanto pelos agricultores locais quanto pela sociedade civil organizada. Então, como podemos ver, de acordo com todos esses documentos, a temática gerou diversos conflitos e levantou questões. Então, chegamos às conclusões, divididas em 3 pontos. O primeiro deles é que o projeto de implantação do Comperj no município de Itaboraí acelerou o debate sobre a solução para o déficit e gerou preocupação do CBHBG quanto ao abastecimento de água na região. O segundo ponto é que o comitê não foi inserido previamente nas discussões, como preconiza a Lei nº 9433 de 97. Nós podemos ver isso através das atas que foram apresentadas. A solução foi proposta pelo governo do estado do Rio de Janeiro e teve como base o projeto Macacu, que apresenta como solução a barragem no Rio Guapiaçu, e essa proposta foi apresentada em reunião plenária do CBHBG e gerou debates e ressalvas por parte de agricultores locais de Cachoeiras de Macacu e da sociedade civil. O terceiro ponto é que os conflitos poderiam ter sido minimizados se o comitê tivesse sido solicitado por parte do Estado. Então, não foram identificados debates acerca de outras alternativas, como, por exemplo, as propostas pelo PDR-HBG, e isso poderia ter sido debatido, como, por exemplo, com a promoção de seminários públicos e transparentes, com especialistas e as partes interessadas. Então, conclui-se que o comitê deve participar de maneira proativa, ampla e aberta, com a finalidade de propor solução ao déficit hídrico da região que atua. Muito obrigada, e caso queiram entrar em contato, deixo aqui e-mail e telefone de cada um dos autores desse artigo.